Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje o meu convidado é um menino brilhante, Paulo Júnior. Tudo bem, Paulo Júnior? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que horário cada uma das pessoas vão estar assistindo, mas é um prazer estar aqui contigo. Eu não acredito que você está nervoso. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo aí. Geralmente o podcast vai às quintas-feiras aí ao ar, né? E a gente manda aí no período da noite, a gente coloca, mas cada um com a rede social é muito legal, pode ver em qualquer horário. Eu queria falar um pouco de você. Todo mundo fala bem de você. Todo mundo... Eu não tenho muito... Geralmente os meus convidados são muito meus amigos. Mas como a gente está com um período eleitoral, não que você não seja, mas eu queria entender um pouco. Você tem uma ferramenta política e tal. E eu queria entender como é que você foi parar na política. Conta um pouco da sua história pra gente. Muito bacana, Maurinho. Eu, desde os meus 18 anos, eu já atuo em campanhas eleitorais, através do meu pai, dos meus tios, que já atuavam. Comecei a ir para aquela época o showmício e tudo mais. E isso foi gerando aquela paixão ali dentro. Em 2008, eu comecei realmente a atuar nas campanhas eleitorais e aquilo me pegou, foi um bichinho que picou e quando pica a gente vai aí adiante. Em 2012, fui convidado para ser candidato a vereador. Naquele momento achei que não era o momento, mas continuei ativamente aí na política até hoje, e aí assim começou a minha trajetória política. Que legal, que legal. Então você tem um histórico de paixão a mosca azul picou o menino e ele se lascou, não sai nunca mais. Eu falo, é como se fosse uma praga. Toda eleição eu falo que eu paro e na próxima eleição eu tô lá. Mas conta um pouco, aí você chegou no momento que você viu alguma dificuldade na campanha, você viu na parte estrutural da campanha, o que te levou a desenvolver uma ferramenta que hoje está no Brasil todo. Eu queria que você falasse um pouco dos números, aonde você está. Você é um menino daqui da nossa região, né, da cidade de Barueri, então conta um pouquinho, por que você foi desenvolver uma ferramenta, qual a dificuldade e por que você foi fazer isso? Perfeito, Maurinho. Como eu falei, em 2012, eu fui convidado para ser candidato a vereador, acabei não aceitando naquele momento, mas eu atuei como coordenador de uma campanha. E como a gente sabe, a gente precisa de números numa campanha eleitoral. Campanha eleitoral é números. E eu tinha muita dificuldade para adquirir esses números. Foi aí que eu comecei a usar lá o Excel e a dificuldade de consultar sistemas do TSE para obter esses números. Mas era uma dificuldade muito grande. Acabou a eleição e eu fui ver os votos daquele candidato que eu tinha apoiado. Como que foi, né, a votação dele em cada um dos bairros, em cada um dos locais, em cada sessão dele e dos principais concorrentes. Cara, eu fiquei mais de meses para levantar esses dados, porque é muito difícil. É incrível assim a dificuldade que a gente tinha, porque aí foi onde tudo surgiu e a gente desenvolveu um aplicativo para fazer esse detalhamento de votos. Então hoje eu consigo consultar os votos de qualquer candidato do Brasil inteiro, por bairro, por local de votação, por sessão, do jeito que o candidato quiser. Quem foi o mais votado lá numa sessão? Eu consigo te dizer em 2 cliques. Que legal, que legal. Eu estava comentando antes de começar que a gente, como eu faço campanha esse ano, há exato 30 anos fazendo campanha, a gente se trancava numa sala, por exemplo, no dia da apuração, e aí os fiscais traziam os BU, né, o boletim de urna, e a gente passava por debaixo da porta para ninguém ter acesso. E aí no Excel a gente ia fazendo. Então 8h30, 9 horas, tinha uma galera que ficava no ginásio, né, na apuração, esperando o resultado, que saía por volta de meia-noite, 11h30. Então eu montei um sistema na época que 8h30, 9 horas eu conseguia ter o resultado por causa das BUs. Mas era muito arcaico, manual, era serviço difícil mesmo. Mas a gente conseguia ainda, mesmo assim, apurar primeiro que o TRE local. Perfeito, foi ótimo. Agora eu só queria te fazer mais uma pergunta. Eu sei que você que me faz pergunta, mas eu queria fazer mais uma pergunta. Então, o fiscal coletava esse BU lá no local de votação e trazia para um QG. Exatamente. Era assim, a gente tinha uma logística, tinha o fiscal, tem até hoje, né? Tem o fiscal do partido. Ele ficava responsável para trazer o BU, o boletim de urna, né? Que sai, a uazerésima, né? Que sai da urna. E aí cada fiscal tem direito a uma cópia. Ele trazia para o escritório, onde a gente estava com o QG montado de apuração, passava por debaixo da porta, né?
aqueles boletins. E aí a equipe ia separando e contando, ó, o fulano tanto voto, o Joãozinho tanto voto, e iam contando os votos e lançando na planilha Excel, e tinha uma pessoa lançando no computador. Como a planilha ela já gera o resultado, então por volta de 8h30 da noite eu conseguia finalizar, mas era bem arcaico e tal. Só que era mais moderno que o TRE, porque o TRE, quem mais antigo vai lembrar, a festa, a bagunça começava às 10h30, 11h, que você via fogos, aquela coisa, porque saiu o resultado oficial do TRE. Enquanto isso, ficava aquela briga de torcida aguardando. Então a gente conseguiu montar um sistema manual que facilitou bastante. Mas era difícil, né? Era arcaico mesmo. Em Barueri, Maurinho, em 2020, nós fizemos a apuração, né, paralela ao TSE, já com o Politic, e nós demoramos exatos 37 minutos para apurar o resultado de prefeito e vereadores. Então não só de prefeito, mas vereadores. Como que a gente faz isso? O fiscal ele não precisa mais pegar esse boletim de urna e ir até um QG para levar. Ele só precisa pegar o boletim de urna tem um QR Code, então ele vai fazer a leitura do QR Code e nós já vamos automaticamente ter todos esses dados. Então pensa que a gente tem fiscal normalmente em todos os locais, né? Ele faz essa leitura, a gente já consegue totalizar o resultado das eleições. Esse ano a nossa previsão é de que antes das 5h30 da tarde nós conseguimos terminar algumas cidades. Que legal. Eu amo tecnologia. Eu acho que a tecnologia veio para facilitar a vida das pessoas. Isso é um exemplo, né? Mas pode falar um pouco do seu software, pode fazer propaganda, que a gente não tem vínculo, não tem essa frescura, não é patrocinado, não tem jabá. Então pode falar para o político. Qual é a diferença para o político ter essa ferramenta, né? Que tem, por exemplo, tem campanhas que você tem 300 candidatos a vereador, 250, né? Tem campanhas minhas que tem 200 candidatos, né? Fora o majoritário agora que é prefeito e vereador. Por que ele tem que adquirir essa ferramenta? Qual a vantagem? Pode fazer a propaganda à vontade aí, Paulo, do seu material, que de fato é muito bom. Eu estou usando em alguma das cidades que eu estou trabalhando, e realmente eu tenho uma equipe que fica diretamente com isso, mas eu vi que, eu falei, eu faço isso na mão. Então, assim, para mim é uma facilidade, porque eu uso o meu tempo enquanto coordenador da campanha para fazer outras coisas. Perfeito. A nossa ideia foi justamente essa, Maurinho. Fazer com que você possa ter tempo para fazer o que realmente precisa ser feito. E deixar essa parte mais burocrática facilitada com a tecnologia. Porque eu digo que não substitui o trabalho do humano, mas a gente facilita o trabalho. Então, para o Maurinho chegar e fazer uma campanha, é muito mais fácil ele ter todos os dados na palma da mão. Em vez de perder dias colhendo esses dados, não, o sistema já vai trazer automaticamente para que você só tome decisões. Essa é a vantagem do uso da tecnologia, do uso do Politic aí nas campanhas. Então você que é pré-candidato, que vai se tornar um candidato daqui a alguns dias, nós já estamos tendo as convenções, né, onde vão ser homologados e depois vão ser registradas as candidaturas, você precisa usar a tecnologia a seu favor. Se você não usar a tecnologia, você está fadado a perder as eleições. E eu digo muito, Maurinho, que se você perder uma eleição, você tem uma outra oportunidade daqui a 4 anos. 4 anos é muito tempo. Então nós não podemos dar margem para erro. Então nós precisamos usar a tecnologia a nosso favor. Então quando eu falo, por exemplo, de vários sistemas que a gente tem, vou falar um pouquinho da nossa plataforma, né? Quantos eleitores tem em cada bairro da sua cidade? Em cada local de votação? Você sabe? Se você não sabe, como você vai fazer um planejamento estratégico? Como você vai fazer uma expectativa de votos? Porque eu já vi candidato falando o seguinte, Maurinho, eu vou ter 2.000 votos. Eu falo, legal, aonde? Lá no bairro tal. Aí eu vou olhar e falo, mas lá tem 2.000 eleitores. Não vai ter voto branco, não vai ter nulo, não vai ter abstenção e todo mundo vai votar em você? Cuidado! Então, assim, as pessoas não têm números para tomada de decisão. E aí depois se frustra. Depois chega na eleição, não tem os votos e acaba se frustrando por não fazer o trabalho profissional, por não colocar pessoas que realmente saibam e ferramentas que auxiliem. Muito legal, por isso que falam tão bem de você. É assim, eu trabalho muito com números, né? Quando eu fui me especializar em marketing político e fazer aula de pesquisa e tal, e aí eu vejo assim, até uma das características, as pessoas falam assim, pesquisa não funciona, pesquisa não dá certo, o que não, eu vou explicar, deixar claro para quem está nos assistindo, o que não funciona é enquete. Enquete é o seguinte, você põe lá o que você quiser, não tem valor científico, não tem nada. A pesquisa ela tem que ter um estatístico, um cientista político, toda uma estruturação, a margem de erro é muito pequena, ela funciona. Vou dar um exemplo. Quando você precisa ir fazer um exame do seu corpo, você precisa tirar os 5 litros de sangue, você tira uma amostra.
E ali, essa pequena amostra te dá tudo o que você tem no corpo. Você está com hepatite, está com dengue, está com... Enfim, o que você tem? Você não precisa tirar 1 litro de sangue para fazer. Uma pesquisa com 400 entrevistas. No Brasil, quando você faz pesquisa para o Brasil, para presidente, você faz com 2.000 entrevistas para um universo de 200 milhões, né? Então, o que não dá certo, e eu sempre explico a pesquisa de vereador. Por quê? Porque você tem um exponencial muito grande, então você tem 500 candidatos, você divide por 100 já dá 5, 0,5. Então você já não consegue ter uma margem de segurança porque é muito grande. É diferente, você tem 4 ou 5 candidatos, você divide por 100, 5 candidatos, você tem 20. Então você tem uma margem para dividir. O estatístico consegue fazer uma confiabilidade dos dados. Então, o teu sistema, de fato, e a tua fala é muito legal que você fala de números. Eu sou um aficionado por números. Em 2018 eu coordenei uma campanha que na reta final a gente sabia que era difícil. Na quinta-feira chegou a pesquisa, a gente falou, olha, a gente tem um número tal a tal, a gente está eleito com uma margem de segurança. A gente sabia. No dia da apuração tinha gente chorando, que achou que já tinha perdido, porque era 8 horas e já não aparecia voto, porque era uma eleição de... e estava o desespero. Mas a gente vinha acompanhando, então a gente tinha dados científicos, embasamento, é o que você falou. Como é que num bairro que tem 2.000 eleitores, a pessoa vai ter 2.000 votos? Não tem. Porque um vai errar, um não gosta dele, não vai falar, e vai ter o branco, nulo, um que vai anular, outro que não vai votar, outro que vai no dia não vai ficar doente, vai viajar. Então não tem essa totalidade. Então, mas eu queria que você falasse, isso está na Play Store, como é que eu consigo ter essa ferramenta? Como é que eu consigo contratar o teu serviço? O nosso aplicativo hoje é o maior aplicativo para detalhamento de votos e o pioneiro, né? Nós somos o primeiro aplicativo para detalhamento de votos. Está disponível aí na Play Store, na Apple Store, então é só você acessar a loja de aplicativos do seu celular, vai baixar, vai fazer o seu cadastro e você já consegue gratuitamente detalhar as eleições de 2012 até 2018. Se você quiser detalhar as outras eleições, vai ter aí uma mensalidadezinha, mas você que está assistindo nosso podcast, vai seguir no Instagram e vai falar que estava assistindo aqui, que vai ter um presente. Que legal, que legal. Aí, tá vendo? Já conseguimos um presente aí para quem gosta de política e acompanha a política. Porque a política mudou, né, Paulo Júnior? Né? A política não é para amadores mais. Falo muito isso. A política não é para amadores e não aceita achismo. Eu vejo muita gente, eu acho isso, eu acho aquilo. Cara, você não acha nada. Na campanha eleitoral não tem achismo. Ou você faz certo ou você perde a eleição. Ponto. E as pessoas hoje em dia não valorizam os profissionais, né, Maurinho? Então a pessoa acha que pode pegar qualquer pessoa para fazer uma arte lá e tá tudo certo. A pessoa, não, tráfego pago. Não, eu vou pedir pro meu sobrinho lá, eu clico lá no botão de impulsionar lá, de turbinar a publicação. Cara, não faça isso, até porque você precisa de rótulo. E isso é um pouquinho mais complicado. Você precisa prestar conta disso. Então a gente precisa profissionalizar. Quando a gente não tem essa profissionalização, acontecem essas frustrações. A pessoa tem pouco voto, a pessoa não consegue atingir um resultado satisfatório. Então, não existe achismo na campanha eleitoral. Você precisa se profissionalizar se quiser ganhar uma eleição. Exatamente, eu falo a mesma coisa, porque você pega o candidato, todo candidato é um sonhador, todos, sem exceções. Ele tem o sonho dele ser vereador, ser prefeito e tal. Só que tem uns que viajam na maionese de uma forma assim alucinante, né? Quando você trabalha com dados científicos, com embasamento, com pesquisa, com tecnologia, hoje, eu sempre falo, esses dias eu falei numa palestra minha, Paulo Júnior, e aí acabou, depois o candidato falou assim, o pessoal ficou preocupado. Eu falei, por quê? Porque eu falei que o voto é rastreável. Aí eu falei, é mesmo? Eu falei, por quê? Porque o comprometimento, que o político também, ele tem lá o vizinho dele, não, eu vou te dar 50, minha família inteira, eu voto sessão 308, zona 32, sessão 308. Então, se eu votei nessa sessão, tem que ter um voto pro meu vizinho. Aí quando apura a urna, aquilo que você falou que você levou 3 meses, quando você vê, não teve um voto naquela escola, ou seja, eu não votei. Aí eu vejo assim, eu fui roubado, porque sumiram o voto, fraudaram, né? E aí quando não funciona. E aí quando apura a eleição, que você vê candidato com voto com 0, não fiz campanha. Não fiz campanha. Pô, por que você é candidato? Eu só coloquei meu nome no partido. Eu tive 7 votos. Pô, tem cara que é casado, tem um voto. Quer dizer, ou foi o da mulher dele, ou ele votou errado, ou ele é corno.
né? Com todo respeito, porque só teve um, não tem filho, não tem tio, não tem irmão, não tem cachorro, não tem ninguém para votar nesse. Não tem ninguém. Não tem um infeliz no amigo para votar nesse corno. Não é possível. Mas tem muito candidato com 5 votos, com 4 votos, com 8 votos. E aí, assim, no meu caso, Paulo Júnior, em 2002, estamos falando de 22 anos atrás, eu coordenava uma campanha de deputado, grande, estado inteiro. Naquela época eram 6 meses de campanha, 3 meses de rua e 6 de campanha, que era pré-campanha, 3 mais 3 de campanha. E aí no planejamento estratégico a gente tinha a cidade de Lins. E aí tinha não vou citar o nome porque ele já é falecido, uma liderança lá, mas da família Diniz Junqueira, uma liderança boa. Foi do Rotary, da maçonaria, enfim, de tudo. O cara era uma líder, foi vereador e tal, mas era um senhor, já estava meio... E a gente mandou material, a gente foi para Lins, campanha de deputado. Fizemos uma reunião no Rotary, no CREA, um monte de associação da Lar da Freira, enfim. Fomos no Sem Terra, no interior tem muito movimento sem terra, porque o meu candidato era ligado à agricultura, né? Junto com o Mendes Tami lá, o Levi Montemelo, aliás, mandar um abraço pro Levi. Posso até falar o nome dele porque ele presenciou isso. E aí a gente foi para apuração, a gente contratou 60 fiscais pro dia, né? Fomos na cidade, tínhamos 60 fiscais. Essa pessoa, esse senhor coordenou pra gente e tal. E aí eu tenho um mapa, né? Como você tinha uma projeção. Então eu falei, ó, Lins vai me dar 1000 votos. Porque a gente tinha fomos lá, fizemos reunião e tal, tinha dobrado com o deputado Mendes Tami na época também, que já é falecido. Então vai ser uma eleição boa. Adivinha quantos votos teve? Chuta. Cara, eu não vou nem chutar, porque não, chuta. Depois dessa história eu tô vendo que teve decepção, viu? Não, então, a gente tinha um quadro, né? E a gente imaginava, ó, que tem 1000, ali tem 1000, pelo menos 1000 votos pela liderança que era, né? Um ex-vereador, fomos lá, tinha entidades apoiando. Botamos 60 pessoas para trabalhar no dia, tá? 16 votos. Meu Deus do céu. Eu lembro que esse senhor sentou na guia e chorava, né? Fui roubado, fui traído e tal. E aí, na avaliação depois, a gente percebeu o seguinte, era uma liderança esquecida. Ele contratou só, a gente era PSDB, ele contratou só os caras do Sem Terra, tudo PT, quer dizer, PT não vai votar nunca em PSDB, né? Então a gente tomou um ferro. E aí a gente foi vendo esses erros estratégicos, porque eu não tinha uma ferramenta dessa. Tá vendo porque é importante a gente ter dados na mão para fazer, né, todo esse aparato, para a gente poder ter estratégias voltadas, né, Maurinho? A gente tem uma ferramenta, por exemplo, que se enquadra muito nisso, que é para você cadastrar os seus leads, os seus possíveis eleitores. Porque se eu falo que eu quero ter 1000 votos numa cidade, quem são essas 1000 pessoas, possíveis pessoas que vão votar em mim? Eu preciso ter falado com essas 1000 pessoas. Por exemplo, essa liderança de vocês na cidade, ela precisava ter falado com essas 1000 pessoas. Olha, pô, você vai me ajudar? Vou. Então vamos fazer um cadastrinho aqui? Se cadastra aqui, ó. E aí eu teria no mínimo 1000 possibilidades de votos. 1000 eleitores. Quer dizer que os 1000 iriam votar? Não, mas iria ter um comprometimento. Hoje eu vejo muitos candidatos que não querem ter organização. Então eles só acham que vão ter votos. Cara, você precisa rodar, você precisa cadastrar essas pessoas, porque as pessoas esquecem, Maurinho. Eu vim aqui hoje, apertei a sua mão e falei, Maurinho, eu vou votar em você. Legal, muito bom. Só que se um dia antes da eleição você não lembrar de falar, Paulo Júnior, ó, é amanhã, eu preciso de você, tá aqui o meu número, outra pessoa vai passar. E talvez eu esqueça do compromisso que eu fiz com você e vote em outra pessoa. Então você que está aí nos assistindo, que vai ser candidato, preste atenção. Anote as pessoas que vão te ajudar, porque você vai esquecer e elas também vão esquecer. Se você que é candidato esquece das pessoas, imagine a liderança que está te ajudando. Ela certamente vai esquecer. Acho que você está falando uma fala muito interessante, porque eu vejo que quando você tem aquele candidato que não quer organizar nada, que ele acha que ele dá uma cesta básica, ele dá um saco de cimento e tal... Eu acho que é o pior candidato. Esse tipo de candidato eu não gosto de trabalhar, porque o assistencialismo é horrível. É óbvio que uma pessoa está passando necessidade, você tem que ajudar, mas não a troca de voto. Então, tem nos 5.500 municípios do Brasil, eu diria que 5.490 fazem isso, né? E é um erro estratégico, né? São poucos os políticos que estão se organizando, que têm uma formação também, né? Não é uma crítica ao presidente Lula, não é nada disso, mas assim, o político também tem que estar preparado, ele precisa entender um pouquinho de organização, e eles não entendem, a grande maioria não entende, né? Não dá para generalizar, mas a grande maioria não entende,
E essa organização, quando abre a urna, porque eu nesses mais de 30 anos, 32 anos exato fazendo campanha, eu vi de tudo. Eu sentei já com líder de liderança religiosa e falou assim, eu tenho 300 mil votos. Eu falei, sai o senhor candidato. Aí ele vai lá reclamar pro candidato que eu sou grosseiro. Aí eu falei, cara, ele falou pra mim que tinha 300 mil votos, eu falei, sai ele o candidato. Mas daí ele queria, sei lá, 40 mil reais, né? Porque os membros da igreja dele iam apoiar o meu candidato. Então, assim, é muita falta de organização. E esse sistema seu, eu acho que ajuda o político, de fato, que tem organização, que quer ganhar a eleição, a organizar a sua campanha. Perfeito. As pessoas que precisam encarar, né, como a gente falou aqui, a campanha eleitoral como realmente uma missão, né? Precisa ter vocação para a campanha eleitoral. Ontem, por exemplo, eu estava falando com um vereador que tem um trabalho belíssimo. Pô, a gente está falando de 3 anos e meio como vereador. Tem um baita trabalho na rede social, tal. Eu falei, pô, então você está cadastrando as pessoas que você fala, tal. Não, eu não cadastrei ninguém. Eu coloquei as minhas duas mãos na cabeça e falei, eu não acredito, cara. Então, assim, como que a pessoa que é vereador já tem um mandato e não faz o que precisa ser feito? Então a gente precisa trabalhar, mas precisa organizar. De nada adianta. Eu digo que não adianta você ser bom. Você também precisa ter organização. Só ser bom não basta. O que você está me falando, o teu sistema é burocrático, é chato? Ele é Não. fácil de lidar? Como que ele é? Muito fácil, Maurinho. Sabe por quê? Porque eu tava na ponta. Eu não sou uma pessoa de tecnologia que viu uma oportunidade e criou algo. Não, eu sou uma pessoa de campanha eleitoral que utilizei de ferramentas estratégicas, criamos ferramentas conforme a nossa necessidade. Então não pode ser burocrática, porque se for burocrático, o candidato não usa, o assessor não usa, as lideranças não usam. Então é muito simples. Ele vai enviar o link, por exemplo, por um WhatsApp, num grupo da família, as pessoas podem clicar e se cadastrar. Ele vai conseguir ir numa reunião, colocar um QR Code e as pessoas se cadastrarem. Então tem que ser muito fácil. Na parte de planejamento, por exemplo, eu trago para o candidato quantos eleitores tem em cada bairro, em cada escola, qual o perfil desses eleitores, se é homem, mulher, faixa etária, se é casado, solteiro, grau de escolaridade. Eu trago a votação dele na última eleição, se ele já passou por urna. Um campo para ele colocar as expectativas dele. Então, pô, lá no bairro do centro eu quero ter 100 votos. E quantos contatos conforme ele vai cadastrando. E a pessoa falou, porque eu pergunto, Maurinho, você vota onde? Ah, eu voto lá na escola X. Eu coloco lá. Depois eu sei quantos votos eu quero ter naquele bairro ou naquela escola e quantos eleitores eu tenho cadastrado na minha plataforma que votam lá. Ou seja, se eu quero ter 100 votos e eu tenho 10 pessoas cadastradas, esse número não vai bater. Ou é achismo. O achismo não existe, né? Ou você acredita no que você faz ou você não acredita. Eu vejo que, assim, a profissionalização das campanhas, né? A gente até tratou no terceiro, 3 ou 4 programa anterior aqui, essa coisa do o político bonzinho, né? Que ele aparece na época da eleição, ele é um salvador da pátria, ele é amigão, ele é bacana. E aí, meus colegas de marketing que me perdoam, mas assim, eles tentam vender um produto primeira linha, Xing Ling, que é um produto falsificado. Não é um produto real, né? Não é um produto verdadeiro, é um produto falso, né? Não, é o que você falou, não tem um trabalho. E às vezes tem candidatos que têm um trabalho maravilhoso, mas a população também não conhece, por falta de organização deles. Precisa se comunicar muito bem, né? Então, mas ainda é igual às prefeituras. Eu passei por várias prefeituras, a comunicação é ruim. Todo real investido em comunicação, você facilita a reeleição, a indicação de sucessor. Uma má comunicação, ela tem um efeito no período eleitoral. Às vezes você tem políticos brilhantes que têm uma boa gestão e não conseguem emplacar ou se reeleger. Eu já peguei candidato que foi perdeu no cargo, perdeu 2 eleições consecutivas e a gente fez um trabalho e ganhamos para ele poder ser reeleito. Ser eleito daí, né? Mas tinha perdido trabalhando no sistema. Por quê? Porque faltou comunicação. E tem também o inverso, né? Tem político ruim, vereador ruim, prefeito ruim, mas que tem um trabalho muito forte de ação social, de rede social, de divulgação, que parece que o cara é assim, fala, o cara é o Superman. Parece ser bom. A cidade do cara, assim, é a Suíça. Fala, eu quero morar nesse lugar. Aí você vai lá e fala, Jesus, isso aqui é mentira. Tem um trabalho de marketing muito forte também. Então tem as duas vertentes aí.
Maurinho, e eu não atuo, né, diretamente no marketing eleitoral, mas vai ser um grande diferencial, né? O marketing, a pessoa que fizer um bom marketing e utilizar as redes sociais é o diferencial para essa campanha. Não tem, para mim, o uso de dados é muito importante, vai facilitar esse trabalho, mas se você não tiver uma boa rede social, se você não comunicar muito bem, não usar um tráfego pago para chegar onde você precisa, cara. Eu costumo usar muito um exemplo que o Marcelo Natali colocou numa palestra, né, que as pessoas muitas vezes eles querem ser panfleteiros. Então quer entregar sua mensagem para todo mundo. Só que não adianta, você precisa ser carteiro. Você precisa entregar no lugar certo, para a pessoa certa. Então a sua mensagem, depois de definida, ela precisa ser entregada para a pessoa certa. Como você vai fazer isso? Através de organização e rede social. Perfeito, perfeito. A gente vai caminhando para o final, foi muito rápido o nosso bate-papo aqui, mas você me fala algumas coisas e a cabeça não para. As campanhas que eu tô, com certeza vou usar essa ferramenta, já estou usando em algumas e vou usar em todas, porque ela facilita a vida do profissional de estratégia, de campanha, de uma campanha organizada. Não é só o fato de eu ter 18h30, 18h40 até o resultado na mão, né? Que isso também facilita, né? Isso é para curar a ansiedade, né? No dia, né? Porque você fez um trabalho e você tem geralmente, assim, todas as campanhas que eu coordenei, na sexta-feira a gente já sabe se está eleito ou não, né? Muito raro não saber, né? Quando só se a disputa está muito no pau a pau e aí tem aquele empate técnico que a pesquisa não consegue tracionar, aí você perde, né? Você fica naquela. Então aí o sistema vai ser muito vantajoso. Mas eu queria te agradecer, Paulo, por você ter vindo. Vamos marcar mais vezes para você falar depois da eleição também, quais são os seus projetos, o que você está fazendo, né? Essa tua ideia, eu sei que tem alguns sistemas parecidos, né? Eu já vi também, similar ao seu, mas o seu, assim, ele é da nossa região, é de Barueri, é um menino brilhante, que é o que ele falou, qual é o diferencial? Ele trabalhou, ele desenvolveu, então é um sistema que vale a pena, e quem não é político, vale a pena por curiosidade, baixa lá, para brincar, para ver, falou, olha, esse cara aqui, é meu vizinho, vou ver, pô, ele teve 2 votos, até para dar uma risada, tal, e ser divertido, porque tudo na vida tem que ser divertido, a vida não pode ser tão chata. Então, eu queria que você fizesse suas considerações finais aí, faça propaganda, o site, tudo do seu trabalho, que é um trabalho brilhante. Maurinho, primeiramente eu quero te agradecer pelo convite. Foi um prazer imenso estar aqui. Espero também voltar outras vezes. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Acompanho aí algumas campanhas que você faz. São campanhas incríveis. Parabéns por esse projeto aqui do podcast. Também tenho acompanhado, está incrível. E você que está nos assistindo, já quero convidar você a ir lá no nosso Instagram, @br.politic, QE no final. E aí nós vamos deixar lá um presente para vocês. Então segue a gente, fala que estava aqui vendo o podcast, que vai ter um presente para vocês. Olha, se você quer ganhar as eleições, você precisa de ser profissional. E profissionalismo você vai encontrar lá no Politic. Nós podemos te ajudar a vencer as eleições. Então vem com a gente, que certamente podemos te ajudar. Legal, legal. Gente, tá finalizando, só dizer, não consigo fazer um programa diário ainda. Depois da eleição, a gente tem muito pedido, né? Então depois da eleição, a gente faz um programa talvez diário e consiga ter um pouco mais de espaço para poder. Agora o período eleitoral é muito difícil. Então, quem está nos acompanhando, as próximas, quando a gente passar as convenções, o bambu vai gemer, o pau vai torar, vai ser engraçado. Vai ser muito interessante. A gente vai fazer uma análise de cada cidade e vai dizer quem tem chance, quem não tem, o que é real. Vamos pegar as pesquisas, vamos fazer uma avaliação. Um grande abraço e até a próxima semana.